Olá, me chamo Yara Camphorst e apresento esse vídeo para o processo seletivo do Estado do Paraná para o programa PDE, conforme anexo 6C do edital número 32/2022 da CEED. A proposta do vídeo é a apresentação de um plano de ação do gestor, pedagogo, que contemple a observação em sala de aula, a frequência escolar e a aprendizagem. Conforme consta no plano, a situação-problema criada hipoteticamente traz a realidade do Colégio Estadual JA, localizado numa cidade no interior do estado, que conta com 287 alunos matriculados. A maioria das famílias é de renda média baixa, sendo que cerca de 40% já são cadastradas no programa Bolsa Família. No Power BI, identificamos que a turma do 6º ano B apresentou um baixo percentual de frequência em relação às demais turmas. Além disso, os resultados da Prova Paraná foram abaixo do esperado, principalmente na disciplina de História, em que com frequência o professor reclama que os alunos são desmotivados, que conversam o tempo todo e que têm dificuldade para aprender os conteúdos. Como pedagoga responsável pelo ensino fundamental, avalio que seja necessário iniciar a intervenção com a observação em sala de aula com o professor de História. Primeiro organizo um cronograma de acompanhamento de hora-atividade e já acrescento esse professor. O cronograma será registrado na agenda da escola e compartilhado na agenda dele. No dia do acompanhamento da hora-atividade, o primeiro passo é a acolhida do professor. Precisamos deixar claro que se trata de uma ação formativa e devemos apresentar a proposta justificando ao professor as razões pelas quais a turma do 6º ano B precisa ser acompanhada com maior atenção. O conteúdo também é importante definir. Devemos também combinar o tempo em que permanecerei na sala. Também é importante combinar com o professor o que será observado, se a intervenção dos estudantes com as atividades propostas, se a gestão de tempo, se metodologia, estratégias, recursos utilizados, se a forma de comunicação ou o clima de sala de aula. Outro ponto importante que devemos deixar claro para o professor é que durante a observação, eu, pedagoga, permanecerei em silêncio e farei anotações das considerações importantes que serão abordadas no feedback posterior. Durante a observação em sala, devo pedir licença ao professor e me apresentar aos alunos, me colocar ao fundo da sala e, em silêncio, observar e fazer as anotações que julgar importantes e necessárias. Então, respeitando o combinado com o professor, devo me retirar ao término do que foi acertado. Após a realização da observação, no feedback formativo, previamente agendado, inicio destacando os pontos positivos da aula e, na sequência, aponto os desafios encontrados. Por fim, e muito importante, é apresentarmos ao professor possíveis caminhos para superar esses desafios evidenciados. Outra ação importante é acompanhar a frequência escolar dos estudantes do 6º ano B, analisando os dados no Power BI. Nele, há o recurso presente na escola, onde é possível identificar quais estudantes estão com risco de reprovação por faltas, mas para que isso seja possível, é importante que os professores façam a chamada no RCO todos os dias e preferencialmente durante as aulas. Como o 6º ano B é uma turma pequena, os dois casos evidenciados pelo presente na escola acabam por comprometer o índice de toda a turma. Observo que o estudante WCI, próximo dos 17 anos, apresenta uma frequência escolar bem abaixo dos 75%. É o caso de um estudante que só iniciou o ano letivo mais tarde, depois que a escola realizou buscas ativas junto à família e ao conselho tutelar. Ele recebe o BPC e por isso tem reiterado inúmeras vezes que não precisa estudar, pois já é aposentado. Esse é um caso que é acompanhado há tempos pela rede de proteção.
Por outro lado, observo que a estudante NKO, com 12 anos, aparece com um sinal de alerta, pois sua frequência está abaixo de 90%. Assim, a mãe será convocada para uma reunião com a equipe diretiva junto com a aluna. Nesta reunião, uma das ações será a apresentação desse indicativo evidenciado pelo BI. Serão firmados compromissos por parte da família e a escola apresentará propostas para a recuperação dos conteúdos junto aos professores e a acolhida da aluna na escola. Se ela continuar faltando, o caso será inserido no SERP. Nessa mesma turma do 6º ano B, foi identificado no BI, nos resultados da Prova Paraná primeira edição, que há proporcionalmente ao número de alunos um percentual relativamente elevado de estudantes com baixo índice de acertos, o que nos leva a analisar o seu nível de aprendizagem. E para esse plano, tomemos por base os resultados na disciplina de História. O Power BI nos indica que a turma alcançou cerca de 33% de acertos nessa disciplina. E o Power BI também nos possibilita identificar os descritores cujos estudantes apresentaram um baixo índice de acertos. No caso do 6º ano B, na disciplina de História, um dos descritores que selecionamos é o D06, que verifica se os estudantes conseguem identificar em momentos históricos distintos as mudanças e permanências nos processos históricos que levarão ao povoamento do território americano. Esse indicador foi avaliado na questão número 5 da prova de História, contemplando o conteúdo povoamento da América, e apenas 21% dos estudantes acertaram. Claramente se percebe que os estudantes apresentam dificuldade em se situar cronologicamente frente aos momentos históricos e identificar as transformações que vão ocorrendo ao longo do tempo. Uma das sugestões para esse caso é que o professor construa uma linha do tempo junto aos seus estudantes, que seja grande e que permaneça na sala por mais tempo, que possa ser utilizada com todos os conteúdos. Outra sugestão é trabalhar a rotação por estações, cujas atividades também sigam uma ordem cronológica. Para cada estação, um momento ou período histórico diferente. Depois de complementar o trabalho, nada mais motivador para os estudantes que a utilização de jogos, a gamificação. Trazemos como sugestão os jogos do WordWall e, para facilitar a atividade com o uso do Educatron, nas turmas cujos estudantes não têm o celular, trago algumas sugestões. Temos aqui a lousa mágica. Então é muito legal, o professor pode utilizar os jogos que aparecem no WordWall, selecionar previamente, dar uma conferida se não tem nenhum erro ou criar o próprio jogo. E aí no dia o professor pode disponibilizar, se a escola dispõe de recursos financeiros para adquirir para um número de alunos por turma, e aí o estudante fica com a sua lousa. Nesse momento o professor faz a pergunta e o aluno coloca a sua alternativa. Exemplo, questão número 1, letra A. Depois de corrigir, anotar, o professor pode utilizar como uma avaliação diagnóstica também, para identificar o que os alunos aprenderam, o que não aprenderam. O aluno, então, o estudante, então, apaga e vai para a próxima. Outra atividade, caso a escola não disponha de recursos financeiros para adquirir a lousa mágica, são essas plaquinhas. Elas são feitas com papel cartão, recobertas com o contact transparente, e do mesmo modo que a lousa, o estudante também vai escrever sua resposta, questão número 1, letra C, por exemplo. Depois é só o estudante apagar com uma flanelinha e ir para a próxima questão. Muito legal. Por fim,
Vale lembrar que esse cuidado com a prática pedagógica do professor do ensino regular também deve ser destinado para o professor do programa Mais Aprendizagem, que precisa de um suporte do pedagogo, no sentido de enriquecer as suas ações e tornar as suas aulas diferentes, atrativas e eficazes. E seus estudantes, que já vêm com um histórico de insucesso, precisam de um incentivo constante. É preciso garantir a rotatividade nas turmas para que esses estudantes sintam o prazer da aprovação. Outra forma de apoio e incentivo ao estudo e aprendizagem é o programa Aluno Monitor, que está em fase de implementação na nossa escola. Acreditamos que trará bons frutos ainda esse ano. E é isso aí. Muito obrigada pela atenção.